O estádio estava vibrante, e as arquibancadas pulsavam com a energia de milhares de torcedores apaixonados. No entanto, em meio a toda a emoção, um jogador estava sendo alvo de olhares pesados e murmúrios insatisfeitos. Cristiano Ronaldo, o ícone do futebol, estava sendo duramente criticado, não apenas pelos jornalistas, mas também pelos próprios torcedores. A pressão parecia aumentar a cada minuto. No último jogo decisivo da temporada, ele não havia conseguido entregar a performance esperada. Erros simples, passes imprecisos e uma sensação de que algo estava faltando. No primeiro tempo, o time adversário, com um estilo de jogo ofensivo e ousado, tinha dominado a partida. Mas o maior choque para os fãs não foi o placar, mas a atuação do próprio Cristiano. Ele, que sempre foi sinônimo de excelência, parecia desacelerado, distante daquele jogador que encantou o mundo com sua habilidade. A cada erro cometido, os gritos da torcida aumentavam, transformando a atmosfera no estádio em algo tenso e incômodo. A cada vez que a bola chegava aos pés de Cristiano, parecia haver uma expectativa no ar. Mas, em vez de dominar a jogada como de costume, ele cometia falhas inusitadas. E o pior de tudo, a torcida, que um dia o considerava imbatível, agora o chamava de veterano ultrapassado. As críticas estavam no auge quando, aos 30 minutos do segundo tempo, a jogada mais frustrante aconteceu. Cristiano perdeu um passe simples, o que resultou na recuperação da bola pelo time adversário. Eles rapidamente contra-atacaram e marcaram o primeiro gol da partida. A torcida, furiosa, não poupou suas palavras. A humilhação estava clara no ar, e Cristiano sentia o peso de cada segundo. No vestiário, a equipe parecia desmotivada, e alguns até olhavam para Cristiano como se a derrota fosse inevitável. Mas ele, em silêncio, observava a cena. Sabia que sua carreira estava sendo testada de uma forma cruel, mas também sabia que ele não poderia permitir que esse jogo se tornasse o capítulo final de sua história. Ele não era apenas um jogador de futebol. Ele era alguém que havia se provado em várias ocasiões, superando todos os obstáculos que surgiram em seu caminho. Não seria agora, não seria nesse jogo, que ele iria ceder às críticas. Durante a pausa, o time teve um rápido bate-papo sobre ajustes táticos, mas Cristiano estava focado em algo diferente. Ele sabia que a verdadeira batalha aconteceria no segundo tempo. Ele sabia que não poderia mais falhar. O jogo ainda estava em aberto e, por mais que as coisas parecessem perdidas, ele tinha uma última chance de se redimir. Olhou para seus companheiros de time, mas as palavras que precisavam ser ditas vinham de dentro de si. Ele sentia que a pressão era imensa, mas também sentia a chama de seu espírito competitivo acesa como nunca. Quando o árbitro apitou para o reinício da partida, Cristiano Ronaldo se levantou, respirou fundo e deu os primeiros passos de volta ao campo. O calor da torcida, antes de crítica feroz, parecia agora ter se transformado em algo mais expectante. Os olhares estavam sobre ele, esperando por uma reação. E ele sabia que não poderia desapontá-los. O que aconteceria dali em diante, ninguém sabia, mas uma coisa era certa: Cristiano estava pronto para transformar aquele jogo. O apito soou, e o jogo recomeçou. O cenário parecia o mesmo, mas para Cristiano Ronaldo, a atmosfera havia mudado. Ele se posicionou em campo, mais focado do que nunca, com a mente completamente voltada para o único objetivo: provar a todos, inclusive a si mesmo, que não havia chegado até ali para ser superado. O tempo parecia se arrastar, e a cada passe que errava, a pressão aumentava. A torcida brasileira, que antes o ovacionava, agora não escondia mais a frustração. Cada erro seu era mais um motivo para os gritos de desaprovação. O time adversário estava jogando com muita agressividade, aproveitando-se de cada oportunidade. Mas a batalha que se travava não era apenas física, era também mental. Cristiano sentia os olhares, sentia as críticas nos sussurros da arquibancada. Ele sabia que aquele momento poderia marcar o fim de sua carreira no auge ou sua redenção. Mas enquanto o relógio avançava, ele sentia uma pressão crescente. Não era mais sobre o time. Era sobre ele. Ele precisava reagir. E, acima de tudo, ele sabia que precisava calar aquelas vozes que o criticavam. O jogo foi se tornando mais intenso, e o time adversário começou a mostrar sinais de que poderia controlar a partida. Mas em uma jogada rápida, Cristiano teve a oportunidade de mostrar sua habilidade. Com a bola nos pés, ele avançou, se livrou da marcação e fez um passe preciso, algo que até então parecia impossível de acontecer naquela tarde tensa. O companheiro de time recebeu a bola, mas falhou na finalização. Cristiano, irritado com a falta de precisão, apenas balançou a cabeça e se preparou para o próximo lance. Mas a crítica estava se tornando mais pessoal.
A cada erro seu, o time começava a duvidar de sua capacidade, e o treinador, que antes o havia elogiado, agora parecia observar em silêncio, sem demonstrar qualquer apoio. O ambiente no vestiário antes do segundo tempo parecia ter se dissipado. O time estava em queda, e as palavras de encorajamento estavam se tornando cada vez mais raras. E foi naquele momento, em uma jogada quase sem esperança, que tudo parecia ter chegado ao seu limite. O time adversário, em uma jogada rápida de contra-ataque, quase ampliou o placar. Mas o goleiro conseguiu realizar uma defesa crucial. A torcida estava gritando, a tensão era palpável, e a esperança começava a se esvair para os jogadores brasileiros. Todos estavam cientes de que as chances estavam se esgotando, e a derrota parecia iminente. Mas algo dentro de Cristiano se acendeu. Ele se recusava a ser derrotado daquela maneira. Ele sabia que o mundo estava observando, que os olhos de milhões estavam voltados para ele, e ele não poderia simplesmente aceitar aquela humilhação. O campo estava abafado pela pressão, o calor do estádio tornava cada movimento mais difícil. Mas com uma determinação renovada, Cristiano fez um movimento ousado. Recebeu a bola, driblou 2 jogadores, e com uma visão precisa do campo, lançou um passe profundo em direção à área. A torcida se calou por um instante, esperando pelo desenvolvimento da jogada. O atacante, em um movimento rápido, cortou para o meio e quase conseguiu marcar o gol. Mas o goleiro adversário estava em grande forma e salvou mais uma vez. A frustração tomou conta do time, mas Cristiano Ronaldo não deixou que isso o abalasse. Ele continuava em movimento, sua mente em um turbilhão de estratégias e decisões. Mas a humilhação parecia mais próxima do que nunca. Ele sabia que as pessoas estavam começando a perder a fé nele. Sabia que ele tinha apenas mais alguns minutos para reverter aquela situação. Não poderia ser mais um daqueles jogos em que ele era esquecido, relegado ao passado. Este não seria o fim de sua história. Ele se recusava a acreditar nisso. O jogo estava se arrastando para o fim, e a tensão no campo era quase insuportável. Cristiano Ronaldo sentia o peso de cada segundo que passava sem que algo decisivo acontecesse. O brilho que ele costumava exibir parecia apagado, substituído pela frustração. Seus movimentos, antes graciosos e certeiros, agora estavam cheios de hesitação. O time estava começando a perder a confiança nele, e ele podia ver isso claramente nos rostos de seus companheiros. Alguns olhavam para ele com uma mistura de preocupação e desapontamento, enquanto outros tentavam disfarçar a tensão com olhares furtivos. A torcida, que antes gritava seu nome, agora só fazia ecoar o som das vaias a cada erro. Os gritos, as palavras de crítica, pareciam cortantes, como facas em sua mente. Cristiano sentia-se mais só do que nunca, como se toda a sua carreira e os anos de trabalho árduo estivessem sendo questionados em questão de minutos. A pressão de ser o líder, o ícone, estava se tornando um fardo pesado demais para carregar. O tempo passava rapidamente e a ansiedade estava tomando conta de todos. Cada bola perdida, cada lance mal executado, cada olhada crítica parecia um lembrete constante de que as expectativas que recaíam sobre ele eram imensas e difíceis de alcançar. Ele sabia que, se não mudasse o rumo da partida agora, os próximos dias seriam preenchidos com mais críticas e mais dúvidas sobre sua capacidade. A possibilidade de ser lembrado como um ícone do passado, alguém que não conseguia mais render o esperado, estava se tornando cada vez mais real. No entanto, em meio à crescente pressão, algo dentro de Cristiano começou a se transformar. Ele sabia que a história do futebol estava cheia de momentos em que os grandes nomes foram desafiados, caíram e se reergueram. Ele não poderia ser diferente. Acreditava em sua própria força. Ele sempre acreditou que os maiores desafios trazem as maiores oportunidades. E agora, mais do que nunca, ele precisava acreditar nisso. A bola veio em sua direção novamente, e o barulho da torcida se intensificou. Ele não podia falhar mais uma vez. Quando a bola tocou seus pés, tudo ao seu redor desapareceu. O estresse, a pressão, a crítica, nada mais importava. Era apenas ele, a bola e o gol. Ele sabia que a única coisa que poderia reverter aquele cenário era uma jogada brilhante, uma jogada que fosse capaz de apagar todos os erros cometidos até ali. Algo que, em um único movimento, fizesse as pessoas esquecerem as críticas e passassem a admirar a sua determinação e talento. Com uma precisão surpreendente, ele driblou 2 jogadores que se aproximaram dele e avançou em direção à área adversária. A torcida, agora em um suspense silencioso, observava cada movimento de seu corpo. O campo parecia diminuir à medida que ele se aproximava da linha de gol. Ele sentia o peso das câmeras e dos olhos sobre si, mas, paradoxalmente, essa pressão parecia deixá-lo mais focado do que nunca.
Ele olhou para o goleiro, que se posicionava de maneira estratégica, mas Cristiano não hesitou. Ele sabia o que fazer. Com um leve toque na bola, ele a deslocou para o canto direito da rede. O goleiro tentou alcançá-la, mas era tarde demais. O som do gol foi ensurdecedor, ecoando por todo o estádio. O placar foi igualado. A reação foi imediata. A torcida, que antes o repudiava, agora se levantava em um grito de incredulidade e alegria. Aquela jogada, aquela precisão, havia apagado os erros do primeiro tempo. Mas mais importante do que o gol, era a transformação que aconteceu dentro de Cristiano. Ele não só havia recuperado o respeito dos torcedores, mas havia se provado a si mesmo que ainda era capaz de escrever sua própria história, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Enquanto comemorava com seus companheiros, o que antes parecia impossível agora parecia ao alcance das mãos. O time, renovado, sentiu a energia de Cristiano e se uniu ao seu redor, a confiança começando a crescer novamente. Mas o jogo estava longe de terminar. O gol de empate foi só o começo de uma nova jornada dentro daquela partida. A luta para virar o jogo, a luta para superar os próprios limites, estava prestes a começar. O empate havia reavivado a chama da esperança. O estádio, que antes parecia estar contra ele, agora vibrava com uma energia renovada. Cristiano Ronaldo, com o suor escorrendo pelo rosto e o coração batendo mais forte, sentia uma onda de adrenalina invadir seu corpo. O gol havia sido apenas o começo da reviravolta. Ele sabia que ainda havia mais a fazer, mais desafios a superar. Mas aquele momento, aquele gol, tinha dado ao time a confiança de que eles poderiam virar o jogo. O time adversário, que até então parecia ter o controle da partida, começou a demonstrar sinais de fragilidade. O gol de Cristiano Ronaldo havia mudado o ritmo do jogo. As jogadas começaram a fluir com mais naturalidade, e a pressão sobre o time adversário aumentava. Eles, que antes estavam com a moral elevada, agora pareciam um pouco perdidos em campo. O vento havia mudado, e a onda de confiança estava agora do lado da equipe brasileira. Mas Cristiano sabia que a verdadeira luta não seria só contra o time adversário. A maior batalha era contra ele mesmo. Ele ainda carregava o peso da humilhação inicial, das críticas ferozes e das dúvidas que haviam sido lançadas sobre sua capacidade. O gol não apagava tudo, mas era o primeiro passo para mostrar que ele ainda estava em seu melhor momento, que sua habilidade e determinação estavam longe de serem ofuscadas pelo tempo ou pelas dificuldades. Aos poucos, os companheiros de time começaram a perceber a transformação de Cristiano. Eles começaram a se aproximar mais dele, a confiar nas suas jogadas, a esperar que ele fosse o líder que todos sabiam que ele poderia ser. Não eram mais os olhares de desapontamento, mas os de respeito, de uma equipe unida em torno de um único objetivo. O apoio era evidente, e a energia no campo se tornava mais intensa. Com o time novamente no controle da partida, Cristiano se posicionava de forma estratégica. Ele sabia que o próximo passo seria fundamental. A torcida brasileira estava em frenesi, torcendo com fervor a cada toque na bola, esperando pela virada definitiva. Mas a maior mudança não estava apenas na torcida, estava na maneira como Cristiano se sentia. Ele agora estava mais confiante, mais focado, mais determinado do que nunca. E foi ali, no centro do campo, onde a mágica aconteceu. Cristiano recebeu a bola novamente, esta vez em uma posição ainda mais vantajosa. Ele olhou para frente, viu a movimentação de seus companheiros, mas também percebeu que o goleiro adversário estava se posicionando de maneira vulnerável. Não havia mais tempo para hesitar. Ele sabia que a hora da decisão estava chegando. Com um drible perfeito, ele conseguiu deixar dois defensores para trás, abrindo espaço para o que seria uma das jogadas mais memoráveis de sua carreira. Ele então disparou em direção ao gol, o goleiro adversário já avançando para a defesa. Cristiano, com toda a calma do mundo, fez um movimento sutil e, com a precisão de um mestre, acertou a bola em direção ao canto inferior da rede. O goleiro tentou se esticar, mas a bola passou por ele com uma leveza impressionante. O gol estava marcado. A virada estava consumada. A torcida explodiu em júbilo. O que parecia um jogo perdido, agora era uma vitória iminente. Os jogadores correram até Cristiano, todos com um sorriso de alívio e gratidão. Mas, mais do que a celebração da vitória, era a sensação de que algo muito maior estava sendo conquistado ali. Não era apenas sobre o time ou o placar. Era sobre a superação, sobre a luta contra as adversidades, sobre a capacidade de transformar o jogo, de virar uma situação que parecia impossível. Cristiano, ofegante e com um sorriso discreto no rosto, olhou para a torcida e levantou os braços, agradecendo pela energia que sentia.
Mas, mais importante ainda, ele sabia que havia acabado de fazer algo que poucos seriam capazes de fazer. Ele havia mostrado que, mesmo nas horas mais difíceis, a verdadeira força vem de dentro. Ele sabia que o maior desafio ainda estava à frente, mas o que estava acontecendo naquele momento era uma vitória de alma, uma vitória pessoal. Ele se virou para seus companheiros de time, sabendo que a luta ainda não havia terminado, mas com a certeza de que juntos poderiam conquistar mais. Se você também está torcendo por ele, aproveita esse momento e se inscreve no canal. A reviravolta só está começando. O jogo estava em seus minutos finais, mas o impacto da virada de Cristiano Ronaldo reverberava por todo o estádio. O time adversário, que antes parecia imbatível, agora estava perdido em campo, tentando reagir a um adversário que havia demonstrado o verdadeiro significado de resiliência. A cada troca de passes, a confiança do time brasileiro aumentava, e a pressão sobre os jogadores do time adversário se intensificava. Mas a luta não havia acabado, ainda havia um desafio final a ser enfrentado. Cristiano, com a cabeça erguida e o corpo revigorado pela adrenalina, se movia com uma confiança renovada. O peso das críticas e das dúvidas parecia ter se dissipado, e, em seu lugar, havia uma vontade inquebrantável de levar sua equipe à vitória. Sua postura, antes hesitante, agora estava imersa em determinação. Ele não estava mais jogando para provar algo aos outros, ele estava jogando para dar o melhor de si para sua equipe, para seus companheiros, para sua história. Enquanto o jogo se aproximava de seu final, o time adversário tentou, com todas as forças, um último ataque. Mas Cristiano estava em todos os lugares, defendendo, atacando, ajudando a manter o controle do jogo. Ele não era mais apenas o jogador estrela, mas o líder que sua equipe tanto precisava. Sua presença em campo era como uma âncora, mantendo todos unidos e focados no objetivo final. O time adversário, desesperado por uma chance de empatar, avançou com força total. Mas a defesa brasileira, agora fortalecida pela confiança de seus jogadores, resistiu com destreza. A bola se aproximava da área, mas Cristiano, com seu espírito inquebrantável, interveio. Com um desarme preciso e um passe perfeito para o contra-ataque, ele deu à sua equipe a última chance de fechar o jogo com um gol. A torcida, que antes o criticava, agora estava em uníssono, esperando pela última explosão de emoção. A jogada foi rápida e certeira. Cristiano recebeu a bola na linha de meio de campo e, com uma visão estratégica, fez um passe longo para o atacante que avançava. O defensor adversário tentou acompanhar, mas não conseguiu. O atacante, em uma corrida final, conseguiu driblar o goleiro e marcar o gol que selava a vitória. O estádio explodiu em uma comemoração épica. O time, que parecia estar à beira da derrota, agora celebrava sua redenção. E, mais importante, Cristiano Ronaldo havia se transformado. Ele havia enfrentado o maior dos desafios, a dúvida sobre sua capacidade, a pressão de um público que o considerava ultrapassado e, acima de tudo, a batalha interna de provar a si mesmo que ainda tinha o que era preciso para ser o melhor. Ele não apenas ajudou sua equipe a vencer, mas também deu a todos uma lição valiosa sobre superação, humildade e resiliência. Quando o árbitro apitou o fim do jogo, a vitória foi celebrada com emoção, mas, para Cristiano, a verdadeira recompensa estava na transformação que ele havia vivido dentro de si mesmo. Ele sabia que aquele momento ficaria gravado não apenas como uma vitória de 3 pontos, mas como um marco de sua trajetória, onde ele havia renascido, mais forte do que nunca. Os companheiros de time correram até ele, levantando-o nos ombros, e a torcida, em êxtase, cantava seu nome. Cristiano sorriu, mas no fundo sabia que a verdadeira vitória não estava na fama ou no reconhecimento, estava na jornada pessoal de ter se superado diante das adversidades. Ele tinha provado para todos, e mais importante, para si mesmo, que a verdadeira força não é medida pelo que os outros dizem, mas pelo que se é capaz de fazer quando se acredita no próprio potencial. Meses se passaram desde aquele jogo transformador, mas a lembrança daquela virada ainda ecoava no coração dos torcedores e na mente de Cristiano Ronaldo. Aquele momento havia mudado o curso de sua carreira, e talvez até o rumo de sua vida. Aquele jogo, em que foi criticado, humilhado e desafiado a cada passo, se tornaria o símbolo de sua maior superação. Hoje, ele não era mais apenas o jogador que todos conheciam, ele era a personificação da resistência, da luta constante contra as adversidades. Cristiano agora estava mais calmo, mais centrado. A pressão dos jogos havia se transformado em uma motivação para continuar superando os próprios limites. Ele sabia que a jornada nunca seria fácil, mas, com sua experiência, ele aprendeu que a vitória não está apenas nos gols, mas em saber enfrentar cada desafio com coragem, com determinação. O futebol,
para ele, havia se tornado uma metáfora para a vida. O que importava não era o quanto se caía, mas o quanto se levantava a cada tombo. Em uma entrevista recente, Cristiano foi perguntado sobre aquele jogo histórico. Ele sorriu, agora com a serenidade de quem sabia o que realmente importava. O futebol me ensinou muitas coisas, mas nada mais importante do que acreditar em mim mesmo, especialmente quando o mundo duvida. A superação não é apenas sobre ganhar, é sobre continuar lutando, mesmo quando parece que tudo está contra você. Hoje, sua vida era um reflexo do que ele havia vivido em campo. Sua popularidade nunca diminuiu, mas havia algo mais profundo agora, um respeito imenso por sua jornada. Ele sabia que, ao longo dos anos, seria lembrado por suas conquistas, mas, acima de tudo, por sua capacidade de se reinventar. Seu nome continuava sendo uma lenda, mas era sua história de superação que tocava a alma dos fãs. Agora, ao olhar para o futuro, ele sabia que ainda havia muito mais por vir. Mesmo em um campo repleto de jovens talentos, Cristiano não se via como alguém ultrapassado. Ele se via como um guerreiro, alguém com um legado que não seria definido por números ou troféus, mas pela sua persistência, pela sua habilidade de lutar contra a maré, de se levantar quando todos pensavam que ele já tinha caído. E então, em um gesto que se tornaria emblemático, ele olhou para a câmera e falou diretamente para os seus fãs. Se você também acredita na força da superação, que tal se inscrever no canal? Juntos, vamos continuar essa jornada, porque a verdadeira história está apenas começando. Deixe seu comentário e compartilhe com aqueles que precisam de inspiração para lutar pelas suas próprias vitórias. O último vislumbre de Cristiano Ronaldo na tela foi acompanhado por uma legenda: o maior desafio de todos é acreditar em si mesmo. E, quando você faz isso, nada é impossível. A tela se apagou lentamente, mas o eco de suas palavras ficou no ar.